Sejam bem-vindos à série sistemática do Teologia D. E hoje vamos falar sobre a pronúncia do nome de Deus. Né? E para a gente entender, primeiro a gente tem que compreender o que é o abjad, ou texto consonantal. O que acontece é que na língua hebraica, né, era escrita só as consoantes, não tinha vogais. Né? Abjad é um acrônimo, né, do alfabeto árabe, significa Alif, Ban e Jim, Dal. Então, nessas línguas, geralmente não se lia a frase com a vogal, não tinha vogal. Tinha até a chamada Mater Lectione, né, mãe da leitura. Que o que eles faziam? Eles colocaram o nome da... Né, eles substituíam a vogal por consoantes. Eles usavam as próprias consoantes, algumas das consoantes, né, que era o Aleph, o Rei, o Vav e o Yod, né, para substituir as vogais que não tinha. E aí, né, teve que vir um grupo chamado Massoretas. Né? Esses Massoretas, né, que era um grupo de escriba, né, escritores, lá do século VI, e aí sim, eles colocaram as vogais, né? O Massorá, né, Massoreta, bem tradição. Aí eles colocaram as vogais e colocaram regras, né? Uma dessas regras era o chamado Keri e Ketiv, né? O que é esse Keri e Ketiv? Keri e Ketiv significa o que é lido e o que é escrito. No Keri e Ketiv, né, você tinha regras, né, no próprio texto, dizendo como você tinha que ler ou como você tinha que escrever aquele texto. E, né, tem vários Keren, vários Ketiv, e um é o Keren Perpetuum, né, Keren Perpetuum, que significa a ser lido sempre. E esse Keren Perpetuum, né, ele tinha regra no próprio tetragrama, né, o Yod He Vav He, no YHWH, em que em vez de você ler, quando você lia você em vez de ler, né, que as vogais do nome de Deus, né, do Yod He Vav He, seria Shevá, que, né, é equivalente ao E, o Rolan, que é equivalente ao O, e o Kamatz, que é equivalente ao A. Aí você lia Adonai, e não Adonai, né, significa Senhor. Né? Então você não lia Yehová, né, que seria, você lia Adonai. Aí por quê? Nas vogais do Adonai, né, você tem Hatef Patá, que é equivalente ao A, e você tem o Rolan, né, que é equivalente ao O, e o Kamatz, que é equivalente ao A. Aí esse Hatef Patá, que ele seria uma semivogal, né, e ele seria um substituto do Shevá, né, que seria o E, né. Então ele substituía. Então, né, Adonai começa com A, então ao Hatef Patá aqui. Então essa semivogal aqui A. Então ele diz que esse Hatef Patá esse é o substituto do Shevá. Então, você não lia no texto, você não lia Yehová, né? O Y do tetragrama. Você lia Adonai. Isso eu não quero em perpétuo. Aqui, ó, tem um rabino, um texto aqui judaico, um rabino, ó, Kedushim 71a, aqui, 11, ó, diz assim: o rabino Avina levantou uma contradição. Está escrito: este é o meu nome, indicando que o nome escrito é o de Deus. E está escrito: esta é a minha lembrança, que ele comentando sobre o Êxodo 3, que a gente falou no vídeo anterior. O que indica que não é o verdadeiro nome de Deus, mas apenas uma forma de lembrar o nome de Deus. A explicação é a seguinte: o santo bendito seja Deus disse: não sou pronunciado como estou escrito. Sou escrito com as letras Yod He, Vav He, né, o tetragrama, enquanto o meu nome é pronunciado com as letras Aleph, né, que é o A, o Dalet, que é, né, o D, o Nun, que é o N, e o Yod, né, que aqui significa Adonai. Então você vê aqui, ó, esse rabino Avino falando que o nome de Deus, né, não era o nome, como eu falei, né, mas então o nome de Deus não é para ser pronunciado com as letras, as consoantes, né, do tetragrama, mas tinha que ser pronunciado com as consoantes do Adonai. Então, lê Adonai. Adonai significa Senhor. Né? Ou Hashem também. Né? Você poderia ler Hashem. Hashem significa o nome. Geralmente os judeus falam o nome de Deus, eles não pronunciam. Eles falam Hashem. Né? Aqui, ó. Aí, igual que os judeus mesmo, ó. Aí, né, eu vou mostrar aqui, ó, igual Joséfo, né, o Flávio Joséfo, né, o historiador do primeiro século, lá do período de Jesus, ó. Ele fala, né, comentando sobre o êxodo da passagem lá, né, quando Deus fala o nome para Moisés, do Êxodo 3, ó, Deus concedeu-lhe esse favor que jamais fizeram qualquer outro neste mundo, mas não é permitido repetir esse nome, viu? Então, o Flávio José, que era judeu, falou, não é permitido falar esse nome, né? Aqui, ó, você tem, ó, aí vários rabinos, ó, o Filon de Alexandria, ó, aí ele fala que pronunciava o nome de Deus, ó, ó lá, que era proferido no Santo dos Santos, né, lá onde ficava a Arca da Aliança. Outro texto aqui, ó, Mishiná, diz que, comentando sobre o Ruth, ela era permitido cumprimentar com o nome. Tinha outros lá que dizendo que se você pronunciava o nome de Deus, né, você não teria parte na vida futura. Tem outro rabino aqui também, ó, que não pode ser pronunciado somente no templo pelos sacerdotes, são só os sacerdotes, alguns rabinos diz
que só o sacerdote podia pronunciar o nome de Deus. Tem outro aqui, ó, o Talmud Kedushim também, fala que o nome de Deus, né, a pronúncia divina do nome de Deus, sábios, eles confiavam aos seus discípulos uma vez a cada 7 anos no ano sabático. Ó. Então você tem vários textos, né, de diferentes, já falando que uns pronunciavam, outros dizendo que não podia pronunciar o nome de Deus, né, e isso acontece por causa do texto, né, de Êxodo 20, né, e outros textos, de Levíticos, dizendo que não poderia pronunciar o nome de Deus. Aqui, ó, no verso 7, ó, de Êxodo 20 mesmo, né, que fala dos 10 mandamentos, ó, um dos mandamentos é: não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, ou não farás juramento, né, de Yahvé, né, que botou Yahvé, mas o nome, né, o nome teu Deus, porque Yahvé não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome, viu? Então, por causa disso, né, os judeus não pronunciam o nome de Deus, né, por falar para não pronunciar, não fazer juramento o nome de Deus em vão. Mas tem, né, os judeus não pronunciam, mas tem escritos, né, de cristãos, né, ou até de textos que não são nem cristãos, que aparecem, né, possíveis pronúncias do nome de Deus. Ó, vou mostrar aqui, ó. Vamos começar aqui do Yahvé, ó. Ó, você tem Diodoro Sículo, ó. Ele é antes de Cristo, ele escreveu um livro chamado Biblioteca Histórica. Olha lá, e ele fala que uma das pronúncias é Iau. Ó, aí você tem Irineu de Lyon também, que fala que pode ser Iau. Você tem Clemente de Alexandria, né, que é Estromata, um livro que ele escreveu, ó, ele é do 3º século, 4º século, que ele usa Yahvé. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, ele falando, ó. Novamente, há um véu da entrada no Santo dos Santos. Existem 4 pilares, o sinal da tétrade sagrada do Antigo Convento. Além disso, o nome místico de 4 letras, viu? O tetragrama, que foi fixado apenas por aqueles a quem a Dutum era acessível. E é chamado Javé, que é interpretado como quem é e será. Viu? Então, ó, o nome de Deus também, entre os gregos, contém 4 letras, viu? Então, um fala que a pronúncia seria Yahvé. O segundo, esse cristão, né? Chama Clemente de Alexandria. Outro fala Orígenes, né? Que usa Yaé também. Ó, outro Iaó. Ó, você tem Porfírio também, né? Que é citado pelo Eusébio Cesareia, né, um pai da igreja, um cristão também, né, dos documentos cristãos, que fala que, ó, Ieu, né, Epifânio de Salamina também, outro que escreveu um adversos à heresia, ele fala Javé também, ó. Você tem Teodoreto de Ciro, ó, que ele fala, ó, também, ó, Yahvé, ó lá, eu sou, ó, você tem o próprio Macróbio, falando que mencionava um deus Iau, ó. Tiago de Edessa, que também falou, né, falando do Irie, né, tem o pseudo Jerônimo, Yarro. Então você tem, né, várias possíveis pronúncias segundo esses textos, ó. Aqui eu vou mostrar o do Diodoro, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó, Diodoro, o ciclo, né, tem um texto dele aqui, ó. Aqui, ó, ele falando, ó, afirmou o mesmo da sua deusa como este, Moisés referiu suas leis ao Deus invocado como Yahweh, ó, viu? Então, possíveis pronúncias, né, do tetragrama, de como se pronuncia, né? E a gente precisa, né, aqui, ó, também, ó, tem nos próprios achado, ó, como aqui, ó, a mais antiga evidência que apoia a pronúncia de Jeová, ó, no templo de Amun-Soleb, Sudão, foram encontradas escrituras do templo de Faraó Amenhotep III, ó. Trata-se de um hierógrafo, ó, o nome de Deus, ó, pronunciado, ó, aqui, ó. A pronúncia já foi apresentada pelo respeitado e do Gerard, né, aqui, ó. Aí fizeram até a pronúncia aqui, ó, que poderia também ser, ó, desse hierógrafo, ó. Terra dos beduínos de Jeruá, ó, quase Jeová, né? Então você vê, tem diferentes, né, tipos de pronúncia. Né, sem falar que, ó, tem vários manuscritos aqui, ó, né? Tem a carta de Laques, contém o tetragrama aqui, ó, como você pode ver, aqui, ó, o tetragrama. Você tem vários textos, né, como aqui o do Egito, que eu falei, acabei de mostrar. E uma coisa, né, aí Yahvé, será que é pronúncia? O que acontece? Um que popularizou bem esse Yahvé foi um exegeta, né, um beneditino francês, né, um chamado Gilbert Genebrard, que ele se baseou, né, aqui, ó, no Teodoreto de Ciro, aquele que a gente leu ali, né, mostrando, ó. Ele escreveu um livro chamado Cronografia e ele botou Yahvé, né, que esse Yahvé, né. Ele fala que a pronúncia Yahvé, né, porque ele queria botar uma coisa assim. Olha lá, Gilberto adotou a ideia de Teodoreto porque ele se enquadrava em sua teologia. A posição de Genebrard era que o nome, o tetragrama de Deus, significa criador. Então, para ele, significava criador. Mais precisamente, aquele que faz existir no lugar, aquele que foi. Ele derivou isso lendo 3 vogais na conjugação causativa, Shevá, nunca mais. Além da ideia, não havia aparecido nenhum manuscrito judaico. Então, ele, né, divulgou essa pronúncia do Yahvé. Só que
Também, outros estudiosos aqui, ó, do século XII, ó, um monge espanhol chamado Raimundo Martini, escreveu a obra latina Pugio Fidei, né, na tradução A Daga da Fé. Nele, ele usou o nome de Deus soletrando Yehuá, ó, tá vendo? Aqui, então ele usou Jeová. Outro, ó, do século XIII, chamado Porchetos Salvates, ele, né, escreveu uma obra também chamada Vitória de Porchetos contra os Hebreus Ímpios. Ele soletra o nome de Deus, olha lá, Yehuá também, ó, né, que seria o Jeová. Aí no século XV, um estudioso também chamado um padre católico chamado Petrus Galantinos, ele escreveu um livro chamado, ó, Relativo aos Segredos da Verdade Universal, no qual ele soletrou o nome de Yehuá também, Jeová. E ele leu o Querem Perpétuo, né, esse aqui é o Petrus Galantino. Ele leu o Querem Perpétuo, né, onde aparece lá o Sheva Roland Kamatz, né, o Yehuá, e aí ele colocou, né, como interpretando que essas são as letras, essas vogais são as vogais reais do nome de Deus, né? Então aí ele popularizou botando Jeová. Mas será que né, é Yahvé ou Jeová, né? Então tem essa dúvida até hoje, né, dos estudiosos. Só que tem um estudioso chamado Nehemiah Gordon, né? Ó, ele é um judeu, cara, mestrado em estudos bíblicos, bacharel em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Tradutor do manuscrito do Mar Morto. Eu vou deixar o vídeo completo dele, né, no link da descrição, dele falando que ele encontrou mais de 1000 escritos, né, numas bibliotecas judaicas, livros que nunca foram editados, né, nunca foram divulgados. E ele achou esses escritos, né, e que muitos rabinos comentam dos textos dizendo que as vogais do nome do tetragrama é o Sheva Roland Kamatz. Aqui, ó. Tem esse rabino aqui, ó, Meiri Mahá, ó, do século XVI, ó, que ele fala, ó, eu tirei aqui um sprint, ó, pessoal, mas aí eu vou deixar o vídeo, vocês podem assistir lá, que diz, ó, concernente ao tetragrama, aqui, eu vou mostrar aqui, ó, concernente ao tetragrama, suas vogais exibidas no Monte Sinai são, ó lá, Sheva, Roland e Kamatz. Olha que interessante. Você, ó, tem outro aqui, ó, quais são? Sheva, Roland, Kamatz. Ó, ele fala aqui, ó, outro também, ó, as vogais do tetragrama fossem de fato, ó, aí aqui um até discute aquele negócio que a gente falou da Adonai, igual do Rabino Avina, que é que falamos do Kenushim, falando que se a vogal fosse do Sheva Roland, ó, deveria, né, se fosse do Sheva Roland e teria colocado Adonai, né, ele fala a regra aqui gramatical, falando contra, né, essa interpretação, esse Jacob, Alberacá, do século XVIII, falando que está errado essa coisa de falar Adonai. Então, muito interessante, né, vocês podem depois assistir o vídeo, dele falando que muitos rabinos sim pronunciavam o nome de Deus, e sabem, né, porque tem estudiosos que falam que esqueceram o nome de Deus, né, que os judeus, por não pronunciar o nome de Deus, eles esqueceram. E o Nehemiah agora vai falando que não esqueceu, e que as vogais é Sheva, Roland, Kamatz, e você não lê Adonai, não, é Yehová mesmo, né, ou igual né, o Petrus Ramos, né, que a gente falou, né, adicionou o J, né, equivalente do I, né, como a gente fala no nosso português, Jeová, seria Jeová. Por isso você me veio falando Jeová, né, porque eu acredito nisso, né, claro, né, como eu já falei, o nome de Deus para mim não é um nome, né, mas é o que significa. Mas, né, você, então parece ser mais certo falar Jeová mesmo, porque falando Jeová, né, é o Yehová, né, e também tem o Yahvé, como eu mostrei aqui vários textos. Então é isso, gente. Então, esse foi o último vídeo, né, falando sobre o nome de Deus. Aí no próximo vídeo vamos falar sobre os atributos de Deus. Então, muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima.